O princípio pelo qual todas as coisas são feitas e do qual nada que existe teria sido feito é eterno. Você é este princípio, sua consciência de ser é esta lei eterna. Você nunca manifestou nada que você não estivesse consciente de ser e você nunca manifestará. Assuma consciência daquilo que você deseja manifestar e clame por isto até que isto se torne uma manifestação natural. Sinta e viva interiormente nesta sensação, até que você manifeste em sua natureza. Aqui segue uma simples técnica. Retire a sua atenção de sua atual visão de si mesmo e direcione-a para o seu ideal, aquele ideal que até então você via como fora de seu alcance. Assuma que você alcançou o seu ideal, não como algo que você conseguirá com o tempo, mas sim como algo que já é seu, é parte de você, que pertence a você neste momento. Faça isso e o seu atual mundo de limitações se dissolverá à medida que seu novo clamor surgir como a fênix que se ergue das próprias cinzas. Não lute contra o seu problema, pois o seu problema só estará presente enquanto você for consciente dele. Leve sua atenção para longe do seu problema e do turbilhão de motivos pelos quais você não consegue realizar o seu desejo, e concentre sua atenção inteiramente sobre aquilo que você deseja. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Segundo Crônicas 20 versículo 15. Deixe tudo e siga-me perante os obstáculos aparentemente montanhosos. Reivindique a sua liberdade. A consciência da liberdade é o pai da liberdade. Existe uma maneira de se expressar que nenhum homem conhece. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomais posição, aquietai-vos, observai o livramento que o Senhor vos concederar. Segundo Crônicas 20 versículo 17. Eu sou o Senhor. Eu sou. É a sua consciência. É o Senhor a consciência de que o desejo foi alcançado, de que a criação foi terminada, é o Senhor de todas as situações. Novamente ouça esta promessa. Não tereis que lutar nesta batalha, tomai posição, aquietai-vos e observai o livramento que o Senhor vos concederar. Você nesta consciência em particular com a qual você está identificado é o Senhor quem sela o acordo. Ele sem nenhum auxílio estabelecerá qualquer coisa que concordardes na terra. Será que você consegue, frente a um turbilhão de razões que afirmam que não pode ser feito, entrar reservadamente em um acordo com o Senhor sobre o que será feito? Será que você pode, agora que você reconhece o Senhor sendo a essência da sua consciência, conscientizar-se de que a batalha está vencida? Será que você consegue ignorar o quão próximo e ameaçador o inimigo pareça ser, e permanecer em sua confiança mantendo-se firme, sabendo que a vitória é sua? Se você pode, se você consegue, você verá a salvação do Senhor. Lembre-se da recompensa está naquele que persiste, seja paciente, mantenha firme a profunda convicção de que tudo está bem, que está feito. Não se importe com o que você escute ou o que você vê, você deve permanecer inabalável consciente de que no final você sairá vitorioso. Todas as coisas são feitas por tais acordos e sem estes acordos nada do que existe foi feito. Eu sou o que sou. No Apocalipse está registrado que surgirá um novo céu e uma nova terra. João, sabendo desta revelação, foi instruído a escrever: está consumado. O céu é a sua consciência e a terra o seu estado materializado. Portanto, aceite isso assim, como fez João. Está consumado. Tudo o que é exigido de você, que você procure uma mudança, que se eleve ao nível daquilo que você deseja. Aceite, que está feito. Sentindo a naturalidade de ser o que se quer. Aqui está uma análise que pode ajudar a você a entender. Suponha que você entrou em um cinema e o filme já estava acabando, já exibindo os momentos finais do filme. Tudo o que você conseguiu ver foi o final feliz do filme. Mas para entender a história inteira, você decidiu esperar para assistir ao filme completo. No filme, uma sequência dramática, o herói sofre injustiças, é perseguido por acusações rodeadas de falsas provas, toda a trama arranca sofrimento e lágrimas da plateia. Mas você, como já tinha visto que o final da história é feliz, você não se abala, pois independentemente da direção que as coisas venham a seguir, o final já estava escrito. Da mesma forma, visualize o final daquilo que você quer, testemunhe a cena do final feliz do seu desejo realizado. Conscientemente sinta que você já possui o que você deseja. Sentir e possuir por meio da fé, já sabendo do final, tenha confiança ao criar esta convicção.
Este entendimento te sustentará através do intervalo de tempo necessário para que a imagem do que você vê se revele a você. Não peça ajuda à mente do homem. Sinta, está consumado, está feito. Afirme agora ser consciente daquilo que você deseja ser como homem. Seja feita a vossa vontade. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, versículo 42. Esta declaração não é uma renúncia total de si mesmo, pois eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo e o meu juízo é justo porque não procuro a minha vontade mas a vontade daquele que me enviou. João 5, versículo 30. No Cristo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem opera as suas obras. João 14, versículo 10. Quando o homem tem algum desejo, ele tenta fazer aparecer algo que ainda não existe no tempo e espaço. Muitas vezes não estamos conscientes daquilo que realmente estamos fazendo. Inconscientemente afirmamos que não possuímos a capacidade para expressar o que queremos, nós praticamos o nosso desejo na esperança de adquirir as capacidades necessárias em um tempo futuro. Eu não sou, mas eu serei. O homem não percebe que a consciência é o Pai quem faz o trabalho. Então ele tenta expressar aquilo que ele ainda não é consciente de ser. Tais esforços estão condenados ao fracasso, somente o presente pode ser manifestado, a menos que eu já seja consciente do que eu busco. Eu não saberei o que encontrar. Deus, sua consciência é a substância e a plenitude de tudo. A vontade de Deus é o reconhecimento daquilo que se é e não daquilo que se será. Quando você ler e seja feita a vossa vontade, pense, a tua vontade está feita e as obras já estão consumadas. O princípio pelo qual todas as coisas se tornam visíveis é eterno. No entanto, como está escrito, as coisas que os olhos não viram e que os ouvidos não ouviram e que ainda não entraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus todavia as revela a nós, por intermédio do Espírito, porque o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, versículos 9 e 10. Quando um escultor olha para uma pedra de mármore bruta, ele vê a sua obra de arte terminada, escondida dentro desta pedra não lapidada. O escultor, ao invés de criar a sua obra-prima, apenas precisa remover a parte do mármore que oculta a sua concepção. O mesmo se aplica a você. Dentro de sua consciência não lapidada, se esconde tudo que você jamais imaginou. O reconhecimento desta verdade irá transformá-lo de um artesão despreparado que tenta criar o que deseja em um grande artista que simplesmente expressa aquilo que concebe. A sua reivindicação de que você agora é aquilo que você deseja ser, removerá o véu da escuridão humana, o que revelará perfeitamente a sua reivindicação: eu sou o que desejo ser. Afirmar que eu vou ficar bem é o mesmo que dizer eu não estou bem. Deus o Eterno agora não é enganado por palavras ou vãs repetições. Deus continuamente personifica aquilo que você realmente sente. Assim, as obras de Jesus, que se concebeu com Deus, eram realizadas quando ele mudou o sentimento de desejar o que lhe faltava, o que geralmente se indica por afirmações que indicam uma vontade ainda não realizada, um acontecimento futuro. Por exemplo, eu desejo ser, eu vou ser, eu quero ter. O sentimento de falta então era trocado pelo sentimento de estar atendido, de ver o seu desejo realizado. Afirmando eu sou, está consumado, está feito, obrigado Pai. Agora você pode perceber a sabedoria nas palavras do profeta, quando ele afirmou: digo fraco, eu sou forte. Joel 3, versículo 10. Mas o homem em sua cegueira não aceitará os conselhos do profeta. Ele continuará a declarar-se como fraco, pobre, miserável e todas as outras expressões indesejáveis, das quais ele tenta se libertar, alegando em sua ignorância que ele se livrará destas condições tendo a esperança de um futuro melhor. Tais pensamentos afrontam diretamente a única lei que um dia poderia libertá-lo. Só existe uma porta, através da qual aquilo que você procura pode passar para entrar em seu mundo. Eu sou a porta. João 10, versículo 9. Quando você diz, eu sou, você está declarando ser em primeira pessoa no presente do indicativo e não no futuro. Saiba que eu sou é estar consciente de ser. A consciência é a única porta,
A menos que você seja consciente de ser o que você procura, procuras em vão. Se você julgar as coisas pelas aparências, você continuará a ser escravo das evidências dos seus sentidos. Para que você quebre essa magia dos sentidos, foi-lhe dito, vá para dentro e feche a porta dos sentidos, deve ser fechada antes que a sua nova reivindicação seja realizada. Fechar a porta dos sentidos não é tão difícil quanto parece ser a princípio, isto é feito sem esforço. É impossível servir a dois mestres ao mesmo tempo. O mestre a quem o homem serve é aquilo que ele está consciente de ser. Eu sou o Senhor e mestre daquilo que eu sou consciente de ser. Não é nenhum esforço para me conjurar a pobreza se eu sou consciente de ser pobre. Meu servo a pobreza é obrigado a seguir a consciência da pobreza enquanto eu sou o Senhor consciente de ser pobre. Ao invés de lutar contra a evidência dos sentidos, você deve alegar ser o que você deseja ser, conforme você depositar sua atenção. Sobre esta alegação, as portas dos sentidos automaticamente se fecharam. Contra o seu antigo mestre. Aquilo que você estava consciente de ser. E à medida em que você sentir a emoção de ser agora aquilo que você está reivindicando, ser verdade sobre si mesmo, as portas dos sentidos se abrirão novamente, revelando a você um novo mundo sendo a mais perfeita expressão daquilo que você está consciente de ser. Sigamos o exemplo de Jesus, que percebeu que como homem não poderia fazer nada para alterar a imagem de sua necessidade atual. Ele fechou a porta dos seus sentidos contra o seu problema e foi até seu Pai, aquele a quem todas as coisas são possíveis. Tendo negado a evidência de seus sentidos, ele afirmou ser tudo o que há. Um momento antes os seus sentidos lhe diziam que não era. Sabendo que a consciência expressa sua semelhança na terra, ele permaneceu na consciência clamada até que as portas dos sentidos se abrissem novamente e confirmassem a autoridade do Senhor. Lembre-se. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Nunca mais use a vontade do homem que afirma eu vou ser. Seja tão convicto quanto foi Jesus e afirme eu sou tudo aquilo que eu penso e sinto que eu sou. Nenhum outro Deus, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último e além de mim não há Deus. Isaías 44 versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, não terás outros deuses além de mim. Deuteronômio 5 versículos 6 e 7. Não terás nenhum outro Deus além de mim. Pelo tempo em que o homem sustentar a crença em um poder externo a si mesmo, pelo mesmo tempo ele roubará de si próprio a força do ser que ele é de verdade. Cada crença que ele mantém poderes externos a si, sejam para o bem ou para o mal, se tornarão os moldes das suas imagens e esculturas adoradas. Então Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Mateus 21 versículo 12. As crenças na eficácia dos medicamentos para curar, dietas para fortalecer, dinheiro para consertar as coisas, são os produtos ou os cambistas dos quais o poder deve ser retirado, para que se possa então manifestar essas qualidades infalivelmente. Este entendimento é o que expulsa os mercadores do tempo. Jamais vos coloquei em jogo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo, e que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor. Habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão meu povo. 2 Coríntios 6 versículos 14, 15 e 16. Os ladrões que te roubam são as suas próprias crenças limitantes. É a sua crença em determinada coisa e não a coisa em si que te ajuda. Há apenas um poder e eu sou ele. Somente por causa da sua crença em coisas externas é que você acha poder nelas, transferindo o poder que é seu para um objeto ou condição externa. Perceba que você mesma é o poder que equivocadamente você concede às condições externas. A Bíblia compara o homem teimoso ao camelo que não consegue passar pelo buraco da agulha.
A agulha referida nesta passagem, na verdade era um pequeno portão nos muros de Jerusalém que era tão estreito que um camelo não conseguia passar por ele sem que antes fosse aliviado de sua carga. O homem rico que se deixar sobrecarregar com falsos valores humanos, não conseguirá entrar no reino dos céus, até que ele se alivie de sua carga, assim como o camelo que precisava passar por este estreito portão. O homem se sente tão seguro em suas leis humanas, em suas opiniões e crenças, que eles as reveste com uma autoridade que não os pertencem. Certo de que o seu conhecimento da razão é tudo, ele continua sem saber que eles são apenas aspectos externos de seu estado de espírito. Quando ele percebe que a consciência de uma qualidade, exterioriza esta qualidade sem o auxílio de qualquer outro valor, ele estabelece o único valor verdadeiro à sua própria consciência. O Senhor está em seu templo sagrado. Abacuque 2 versículo 20. A consciência habita dentro daquilo que ela é consciente de ser, o homem é o Senhor e o seu tempo. Sabendo que a consciência é o seu objetivo em si mesma, o homem deve perdoar a todos os homens pelo que eles são. Pois ele deve entender que todos eles expressam sem o auxílio de ninguém aquilo que eles são conscientes de ser. Certa ocasião Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é às 3 horas da tarde, e aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo chamado de Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que ele dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: "Olha para nós." E o homem olhou para eles com atenção na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: "Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ergue-te e anda." E segurando ele pela mão direita ajudou-o a levantar-se. Naquele mesmo instante os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto colocou-se de pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceram que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram cheios de paz e assombro com o que lhe aconteceu. Atos 3 versículos do 1 ao 10. Pedro, o homem, disciplinado ou iluminado, sabia que uma mudança de consciência pode produzir uma mudança de expressão. Em vez de se solidarizar com os mendigos da vida humana, no portão do templo, ele declarou: "Ouro e prata eu não tenho para te dar, mas aquilo que eu tenho, ou seja, a consciência da liberdade, isto eu te dou." Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te que reviveis o dom de Deus que habita em ti. 2 Timóteo 1 versículo 6. Pare de mendigar e afirme-se ser o que você decidir ser. Faça isso e você também vai saltar do seu mundo aleijado para o mundo da liberdade. Cantando louvores ao Senhor. Eu sou. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4 versículo 4. Este é o grito de todos os que descobrem a sua consciência de ser como Deus o Cristo Salvador. O reconhecimento deste fato automaticamente purifica o tempo à sua consciência dos ladrões e assaltantes, restituindo a você esse domínio sobre as coisas que você perdeu no momento em que você se esqueceu do comando. Não terás outros deuses além de mim.